Foi? 1, 2, feijão com arroz, aquele cafezinho bem quente, para esquentar a garganta. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu pedi autorização ao pastor Paulão para poder me assentar. Peço desculpa a vocês, gostaria de estar de pé, mas a minha saúde não comporta ainda. Creio que dentro de algumas semanas, talvez, eu já possa encarar 1 hora, 2 horas pregando de pé. Por enquanto ainda não dá. Agradeço a Deus que inspirou mais uma vez o pastor Paulão para nos dar esta oportunidade. Estou aqui com Glorinha e Giovana, e abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha, pessoal do louvor, que baixo, hein? Baixista arrebentou. E o guitarra? Guitarra deu um som, um show. Hein, Rondinelli? Arrascaeta? Não, quer dizer, Rondinelli. Não é Arrascaeta, não. E o roqueiro? Viu como é que ele ministra? Maravilha. O batera também é bom, viu? Para ele não ficar com ciúme. Cadê ele? Cadê os músicos? Onde estão? Está aqui. Aquele ali é o guitarra. Não, é o baixo. É o batera. Aquele ali? Cadê o outro? Gente, cadê os músicos? Foram embora? Não entendi. Fazendo o quê? Bebendo? Bebendo água. Não, eu espero que eles estejam aqui já já. Porque senão... eu vou sentir a falta deles. Só um minutinho, que eu estou me achando aqui. Quando o pastor Paulão me intimou, né? Dinaldo, domingo, cheguei lá, 5 horas. Sim, senhor. Deus colocou no meu coração já essa mensagem. E eu trabalhei comigo mesmo e o Senhor. E espero que o Senhor fale nesta noite aos nossos corações. Só mais um minuto. Vocês, quantos abriram 1 Tessalonicenses capítulo 4? Diga eu. Então marque aí. Marcou? Fique com essa parte aberta. Vamos agora para outro texto. 1 Coríntios capítulo 15. Oh, meu Deus, esse café. Primeira Coríntios capítulo 15, versos 51. Por favor, quantos acharam em suas Bíblias? Levante a mão para eu saber quem está com a Bíblia aberta e quem achou o texto. Será um sermão expositivo que Deus vai falar conosco. Algo a respeito da sua vinda. Da vinda de Jesus. É isso que interessa à igreja. É a prioridade para a igreja. É o nosso encontro com o Senhor. Cada um de nós, do ponto de vista pessoal, secular, temos vários compromissos, várias agendas. Eu tenho certeza que a maioria de nós amanhã vai buscar a sobrevivência no trabalho, no transporte, cuidar dos filhos, mandar para a escola, comprar comida, várias agendas. O crente não é diferente dos povos do mundo inteiro. Precisamos sobreviver. Agora, o crente tem uma agenda que nenhum outro povo tem, encontrar com Cristo.
E é isso que às vezes falta na cabeça da igreja. A igreja não está aqui para plantar uma semente eterna aqui na terra. Não é isso. A igreja está esperando para ser guindada, tomada, estilingada, arremessada para o alto. A não ser que você queira ficar aqui para aquilo que vai surgir na terra. O ministrante cantou um hino dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não vou pregar sobre isso, porque isso não vai acontecer na terra. O que está vindo de Deus para a terra são juízos. São juízos. Talvez o poeta da letra da canção queira se referir que o melhor de Deus está para vir na tua vida. Quiçá emprego, um pouquinho mais de dinheiro, um casamento, uma cura de uma doença terrível. Isso sem dúvida é bom, é o bom de Deus para a nossa vida aqui. Mas o que está vindo de Deus para a terra não é o melhor de Deus, são os juízos de Deus. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz mais ainda, que esse tempo é chegado. O cenário mundial já está pronto para o grande holocausto na terra. Eu não vim aqui tapar o sol com a peneira, dizer que vai haver um avivamento, de que o Brasil é o país do avivamento, e que dias melhores virão, que as guerras acabarão, a guerra da Ucrânia e da Rússia pode cessar por um tempo, mas virão outras piores, terríveis, tormentuosas, gerais. A igreja não pode ficar iludida com mensagens triunfalistas, que o Senhor vem para te dar isso, te dar aquilo, ou então, como diz a canção, descer o céu na terra. Isso não vai acontecer. Isso é uma área da poesia, do romantismo, do coração generoso da poesia cristã. Mas as Escrituras falam de uma realidade que se abaterá sobre o mundo inteiro, que serão os juízos de Deus sobre o planeta Terra. E nós vamos ver o que vai acontecer com a humanidade e o que vai acontecer com aqueles que servem ao Senhor. Dois caminhos, é bipolarização, não adianta, são dois caminhos. Uma pilhazinha de rádio, tem dois polos, positivo e negativo. Assim são os caminhos e as opções que Deus dá a todo homem, a toda mulher, a toda a humanidade. Com Ele e sem Ele. Com Ele há proteção, sem Ele há juízo, para experimentação. O Apocalipse capítulo 3, versos 10 diz isso: para aqueles que guardaram a palavra da minha paciência, da minha perseverança, e aqui estão os perseverantes. E tantos outros que estão nos assistindo lá pelas redes, que guardam a palavra da perseverança de Deus. Desses eu livrarei da grande hora do dia que se abaterá sobre a terra, para experimentar a todos que vivem na terra. Nós já não precisamos de experimentação do Pai, porque Ele já nos conhece, porque Ele não nos conhece de fora para dentro, Ele já nos conhece de dentro para dentro, porque o seu Santo Espírito já habita em nós. Proclame isso: o Espírito do Alto, o Espírito do Eterno, o Espírito do Santo de Israel habita em mim. De que mais que eu vou precisar ser experimentado? Aí o experimento, os juízos virão para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo. Na hora, diga, na hora que acontecer um sonido e vocês estão dormindo. Diga, um sonido. Sonido. Sonido de som. Diga, pastor, que som? Pergunte que som. Então leia comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51. Diz assim, acompanhe aí: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos.
Isto já é um indicativo que nem todos os homens conhecerão a sepultura. Nem todos os seres viventes nos dias de hoje descerão ao pó da terra, como muitos dos nossos irmãos, parentes, conhecidos, antepassados, já dormem no seio do pó da terra. Há uma geração que não conhecerá o pó da terra, o seu corpo não será corrompido, os vermes não se alimentarão dele, e ele não será desidratado ao ponto de virar pó. Há uma geração que será já abençoada, porque passará da vida para a vida, de uma vida de corrupção corporal para uma vida de eternidade incorruptível, com corpo glorificado. Se o arrebatamento for agora, neste momento, neste exato segundo, todos os que estão aqui e por aí afora no planeta Terra não conhecerão a morte, se servirem a Jesus. De um momento para o outro, num abrir e fechar de olhos, diga: este corpo, sujeito a doenças corruptíveis, será transformado em um corpo incorruptível, imortal, e a morte sobre ele, sobre este corpo, já foi vencida em Cristo Jesus. Há essa situação que está por acontecer. E o capítulo 51 capítulo 15, versículo 51 de 1 Coríntios, é tácito em falar esta realidade, esta verdade. E no versículo 52, acompanhe comigo: no momento, no abrir e fechar de olhos, leia comigo, no momento, leia, ao ressoar, ou melhor, aqui está ressoar, é o sonido. Vamos nos basear por aqui. Leia comigo. No momento. E os mortos ressuscitarão com corpos e nós não precisaremos morrer, porque seremos o quê? Transformados, os que estiverem vivos. Por ocasião de quê? Do ressoar, diga: do ressoar, do ressoar, do ressoar, qual trombeta? Da última trombeta. Eu quero todos os que estão aqui, em nome de Jesus, abra sua boca, falando, ao ressoar, mais forte, amém. Quantas trombetas são? Glória a Deus. Quantas trombetas? Só a irmã que sabe. Quantas trombetas são, igreja? Então fala, quantas trombetas são? E qual é a última? Jesus, fugir da igreja não, da escola. Quantas trombetas são? E qual é a última? Não é possível, diga. Tem até uma canção. Arrascaeta, cadê ele? Tá aí? Tá no som. Roqueiro, acho que você sabe. Aquela música, quando estrugir o meu nome, como é que é? Quem sabe? Isso. Muito bem. Quem sabe essa canção? Olha, muitos sabem. Então vamos lá. 1, 2, 3. Então pare e vamos analisar o texto da canção. O que diz a canção?
Quando há nesse mundo, quantos estão esperando a angelical trombeta ressurgir para o seu nome ser chamado aos ares? Quantos são? Quantos são aqui? Muito bem. E qual é essa trombeta? A sétima, ou a última. Quantos querem esperar a última trombeta para o seu nome ser levado pelo Senhor aos ares, para você ser arrebatado? Diga amém. Diga, eu estou esperando o quê? Que é a sétima. Para que aí então eu seja arrebatado ou arrebatada e me livre da grande tribulação. Amém? Oh, meu Deus, vocês são muito fracos. Amém? Amém. Muito bem. Não fujam daí, porque agora vocês vão ver o que vocês disseram. Agora vocês vão ver o que vocês anunciaram. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, é bom estudar a Bíblia. A primeira trombeta, Apocalipse, Rascaeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Todos vocês passarão por isto, porque vocês disseram que estão esperando a sétima trombeta, e é a angelical, para serem arrebatados. Amém? Não quero falar mais não, né? Vão ficar aí, esperando as 7 trombetas. Olha a primeira que vai acontecer. Leiam. O primeiro anjo tocou a trombeta, misturado com sangue, foram lançados na terra, inclusive em Campo Grande. Foi queimada da sua terça e queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi, diga assim, e eu aqui. E a primeira trombeta soando. Vocês já entenderam, né? Eu acho que a igreja já entendeu que se você esperar a sétima trombeta, não sobra ninguém. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Se tornou em sangue. Rondinelli, você não tem a versão RA, não? RA, revisada e atualizada? Vê aí, por favor. Então, meu filho, vejam o que vai acontecer na segunda trombeta. Uma montanha em fogo se abaterá sobre o mar, e vocês aqui, esperando a sétima. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte do céu uma grande estrela. Ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água. Isso apenas na terceira trombeta. Sabe o que é isso? É um meteoro, um astro celestial que está vindo em direção à terra para se colidir com a terra. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não está sozinha nisto.
Os cientistas, os astrônomos, já afirmam que isto vai acontecer. Já existem programas, ações dos países mais ricos em tentar interceptar o grande astro que está para colidir com a Terra. Desenvolveram uma escala de periculosidade desses astros colidirem com a Terra. Chama-se escala de Turing. E nessa escala já existem perigos concretos de possíveis astros que venham colidir com o planeta Terra. E o tempo é este. Por que o tempo é este? Porque esse cenário faz parte daquilo que vai se abater na Terra, cujo cenário já está pronto. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água. E o nome da estrela era absinto, amargoso. E a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O quinto anjo, ou melhor, o quarto, e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e fosse semelhante à noite. E olhei e vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: quantos ais? 3. O que quer dizer ai? Quem falou? Lamento, lamento, dor, tristeza, uivo de dores. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Ah, querida igreja, o homem está brincando com o Criador. O ser humano brinca com o papai. O ser humano nega a santidade de Deus. Nós, a igreja, precisamos ter reflexões diárias sobre como estamos nos relacionando com o santo que habita em nós. Porque Deus não vai poupar a sua criação. Deus não vai poupar nem parte do povo de Israel, que é considerada a menina dos seus olhos. E poderá não poupar também todos aqueles que se dizem noiva do Cordeiro, mas são meretrizes, e não verdadeiramente a noiva do Cordeiro, que estão dentro das igrejas, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Para estes que conhecem a verdade, os juízos serão ainda piores. Quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a quinta trombeta e viu uma estrela que caiu do céu na terra. Essa estrela é um ser espiritual. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Estrela não pode pegar em chave. Isto aí é uma autoridade angelical que abre o poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram o quê? O quê? Demônios. Esses gafanhotos não são gafanhotos, são demônios, que João viu, não entendeu. João viu isto, não entendeu, e chamou de gafanhotos.
sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à árvore da terra, à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos que não têm na testa o sinal de Deus. Você quer ter o sinal de Deus na testa? Para que quando esses demônios vierem à terra, eles não lhe façam mal? Sim ou não? Claro que não, igreja. A não ser que você esteja esperando as 7 trombetas. Nessa situação, quem são estes que têm o sinal na testa? São aqueles que estão ditos no capítulo 7 do Apocalipse, que o Senhor vai estar selando em suas testas 12.000 homens solteiros, castos, honrados, de caráter, judeus, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, os 144.000 judeus, que vão ficar na grande tribulação. Mas esses demônios, quando vierem à terra, autorizados por Deus, não lhes poderão fazer mal, porque eles têm o selo de Deus na testa, e eles mesmo em meio à grande tribulação, estarão pregando o evangelho do reino, para cumprir a misericórdia de Deus sobre a terra. Porque mesmo na ausência da igreja, porque eu nesse momento estarei com o Senhor nos ares, enquanto as 7 trombetas angelicais soam. É por isso que vocês também estarão já junto comigo e os demais. Vocês disseram que queriam esperar as 7 trombetas, porque ainda não foram ensinados a respeito disso. Mas hoje estão sendo ensinados. Que essas trombetas que vocês se referiram, que são as 7 trombetas, e o autor do hino, que quando as trombetas angelicais soarem, nós vamos ser arrebatados, está equivocado. Não são as trombetas de anjos que serão estrugidas para o nosso arrebatamento. Não são, eu vou mostrar aqui na Bíblia que não é. Porque as trombetas dos anjos, como está dito aí, são trombetas de juízos, fale comigo, juízos, que se abaterá sobre a terra. E os anjos anunciarão os juízos de Deus com as suas trombetas quando o Senhor autorizar. Toca a primeira trombeta, saraiva de fogo. Toca a segunda, uma montanha no mar. Toca a terceira, absinto sobre a terra, que queimará todas as águas. Toca a quinta trombeta, os demônios dos abismos espirituais, materializado em seres demoníacos, receberão autoridade porque foram abertas as suas prisões, e eles adentrarão na terra, não para comer verduras, porque o alimento de gafanhotos é erva, é verdura, mas desses demônios vieram para fustigar o ser humano, com dores terríveis, porque eles têm caudas semelhantes às caudas de escorpiões, diz o texto. Somente homens que não têm o sinal, esses serão preservados, 144.000 judeus, mas os demais, todos, serão fustigados. Olha o que vai acontecer, prossiga. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte meu Deus! Nem os suicidas
conseguirão deixar a terra, porque a morte, nesse período, estará aprisionada, para que os homens sejam fustigados. Se você pensa, ou quem está me ouvindo pela internet, pensa que isto é uma lenda, é uma ficção teológica, é uma história da carochinha, espere. Se você não tiver Deus, você vai esperar isto aqui. E se você já tem Deus, está posto em dúvida a palavra do teu Deus, ore, para que o Senhor mantenha em ti o seu Espírito Santo. Porque isso parece uma fábula, parece um filme de Hollywood, mas aconteceram coisas no passado terríveis. Os juízos de Deus do passado também foram terríveis. No entanto, o Senhor Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, diz que um tempo como esse nunca aconteceu na terra e nunca acontecerá depois. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao aspecto de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante a ouro. E o seu rosto era como o rosto de gafanhotos não têm cara de homem, nem mesmo cabelos de mulheres. Passe. E tinham cabelos como cabelo e seus dentes eram como os dentes de leão. Vou parar aí. Eu não sei da hora, não está ligado ali. Vai dar 4 minutos para as 7. Que horas que eu tenho que concluir? 7h10? Eu vou ter que resumir muito. Me ajuda, papai. Não quero, diga não quero. Não quero ficar aqui. Quero ser arrebatado. Quantos querem? Quero ser arrebatada. Quantas querem? Por isso, não quero ficar aqui enquanto as trombetas tocarem. Mas pastor, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, diz que no momento um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar, pastor, e os mortos vão ressuscitar corruptíveis, e nós seremos transformados. Isto é o arrebatamento. Então aqui fala da última trombeta. Se não é a 7ª trombeta dos anjos, qual é a trombeta, pastor? Que é a última trombeta? Quantos querem saber? Você já está com a sua Bíblia aberta. No livro de quê? 1 Tessalonicenses. Desmarcaram? Eu pedi para deixar marcado. Desmarcaram ou não? Quantos estão abertos em 1 Tessalonicenses? Capítulo 4, versos o quê? Agora, nesse texto, o apóstolo Paulo esclarece qual é a última trombeta. Vamos lá? Versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Se puder ser na tradução RA, eu agradeço. Leiam comigo. Porque... Não precisa ler não. Se é para se ler assim, sem vida, é a máscara que está atrapalhando. E parece que o prefeito aí do Rio, a partir de terça-feira, não vai tornar mais obrigatória essa mentira dessa máscara.
Agora, eu já passei por igrejas que eu vi com máscara e tudo, as pessoas com coragem de ler o texto bíblico. Eu vou ler, mesmo doente, sentado, vou ler, porque eu amo a palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor se refere ao Yeshua, se refere a Jesus, descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta não são trombetas de anjos, é a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os que ficarmos vivos por ocasião do soar da trombeta de Deus, seremos o que, igreja? Seremos o que, igreja? Seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram, entre o que? Nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Com a divinal, eu fico arrepiado, olha. Pode falar em línguas aqui? Eu falo em casa. Rapaz, que coisa maravilhosa, hein? Estou arrepiado aqui. Não são trombetas angelicais, é a trombeta divinal. A trombeta de Deus. As trombetas dos anjos derramarão juízos aqui. Amada igreja, eu gostaria de falar para vocês da primeira. Não posso ir lá, por causa do tempo. Porque se a Bíblia fala da última trombeta, raciocínio comigo, é porque deve ter a primeira trombeta, amém? Sim ou não? Sim ou não? E deve ter a primeira trombeta e a última. A última é de 1 Coríntios, capítulo 15. E a primeira, acho que ainda tenho 7 minutos. 7 minutos, então vai dar. Vamos lá? Vamos lá? Êxodo. Vamos dar um pulinho lá em Êxodo, rapidamente. Êxodo. Êxodo 19. Imagine uma cena, sopé do Monte Sinai, com quase 3 milhões de pessoas, seguindo Moisés.
muitos pondo em dúvida a liderança de Moisés, e sem saber o que Deus ainda ia fazer com aquele povo, depois de sair de Gozém, no Egito. No sopé do Monte Sinai, reunidos, esperando que alguma coisa acontecesse. E aí Deus fala para Moisés, olha que maravilha, porque Moisés era esse interlocutor entre o povo de Israel e Deus. No versículo 5 de Êxodo 19 diz assim: agora pois, ô Moisés, fala para esse povo aí, se diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis minhas propriedades peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ô Moisés, diga a Israel que será um povo diferente, um povo só meu, um povo peculiar, e eu vou usar esse povo para abençoar as outras nações. O sentido era esse. No versículo 6, vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás ao povo de Israel. Fala, Israel, fala, Moisés. E Moisés falava para o povo isso que Deus estava falando com ele, no seu espírito. Versículo 7, veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas esta palavra que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, versículo 9: eis que virei a ti, Moisés, numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O Senhor virá numa nuvem escura. E o que Paulo fala em Tessalonicenses? Nós seremos arrebatados no meio Que nuvem é essa? Não é nuvem atmosférica, é nuvem teofânica. Não é nesse céu, é no céu estelar. É a mesma nuvem, a nuvem da presença de Deus. Vamos lá, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o. Diga, purifica-o. Consagra o povo hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Meu Deus! Mas antes Deus diz a Moisés: fala para o povo se consagrar, fala para o povo se limpar. 2 dias ele tem tempo para se limpar. Lavem ele as suas vestes. Não era lavar essa roupa, não. É lavar espiritualmente, se lavar espiritualmente. E ele deu 2 dias, porque no terceiro dia, ele voltaria. Gente, Jesus voltará no terceiro dia. Já fazem 2000 anos que o Senhor partiu. Para cada 1000 anos um dia. E ele avisa nas suas parábolas que voltará à terra no terceiro dia. Mas eu vou direto à trombeta. Vamos lá para o versículo 16. Vejam comigo. Ao amanhecer, versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia e não vos chegueis a mulher, nem mulher você toca. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Está aqui a primeira trombeta de Deus. Foi quando trouxe a lei para Moisés, lá no Sinai. Paulo se refere à última trombeta como a segunda trombeta. Por isso surgiu uma festa em Israel. Deus instituiu uma das festas, a 5ª festa, a festa das trombetas. A festa das trombetas é para Israel.
Quando Paulo fala nesse soar da trombeta em 1 Tessalonicenses, porque ali se inicia o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, para que Israel seja perdoado, ao mesmo tempo que encerra, diga, encerra o tempo da igreja. A trombeta de Paulo se refere em 1 Tessalonicenses, é o momento do arrebatamento da igreja. Repita comigo. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com os que ressuscitaram, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Na medida que eu vou falar, e nós, os vivos, os que ficarmos, vai levantando, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Glória.